E se eu te dissesse que há uma profecia na Bíblia, capaz de arrepiar até os mais fortes, uma visão tão intensa que atravessou séculos e até hoje faz milhões de pessoas se perguntarem: o fim está próximo? No livro do Apocalipse capítulo 6, uma visão foi revelada. 4 cavaleiros, 4 mensageiros, 4 sinais que anunciam tempos de dor, caos e julgamento, conquista, guerra, fome, morte. Fique comigo até o final, porque a última revelação pode mudar a forma como você enxerga o mundo. O céu estava em silêncio. Um silêncio profundo, como se toda a criação aguardasse o início de algo grandioso. No trono celestial estava o Cordeiro, e diante dele um livro selado, com 7 selos. Quando o primeiro selo foi rompido, uma voz ecoou como trovão: Vem! E então ele apareceu, o primeiro cavaleiro, montado em um cavalo branco. Em sua mão, um arco. Na cabeça, uma coroa. Seu semblante era firme, frio, decidido. Ele saiu para vencer, conquistar, dominar. O segundo selo foi aberto, e novamente a voz ressoou: Vem! Dessa vez, o céu pareceu escurecer. Das sombras, surgiu um cavalo vermelho como sangue. Seu cavaleiro empunhava uma espada enorme, pesada. Por onde Ilaí passava, a paz desaparecia. Nações se levantavam contra nações. Famílias eram divididas. Quando o terceiro selo foi aberto, veio o silêncio. E então, surgiu um cavalo preto. Seu cavaleiro carregava uma balança, símbolo de medida, escassez, and controle. Então veio o quarto selo. O céu ficou sombrio. O ar pareceu gelar. Das trevas surgiu o mais assustador, um cavalo amarelo, pálido. Seu cavaleiro tinha um nome que faz tremer até hoje: Morte. Os 4 cavaleiros continuam sendo uma das visões mais poderosas da Bíblia, uma profecia que fala ao coração. Talvez a pergunta mais importante não seja quando eles virão, mas sim, estamos preparados? E se eu te dissesse que a Bíblia descreve o momento em que o céu será tomado pelo som de trombetas, não trombetas de celebração, mas de julgamento? 7 anjos em 7 trombetas. 7 taças cheias da ira de Deus. Pragas, fogo, sangue, trevas e destruição sobre a terra. Tudo isso está escrito no livro do Apocalipse. E hoje você vai conhecer uma das profecias mais assustadoras das Escrituras. Fique até o final, porque a última taça anuncia o momento em que tudo estará consumado. Antes de começar, deixe seu like, se inscreva no canal e escreva nos comentários. Eu permaneço vigilante. Nos céus, tudo ficou em silêncio. Um silêncio profundo, como se a criação inteira estivesse aguardando algo terrível. Diante do trono, 7 anjos estavam de pé. Cada um segurava uma trombeta dourada. O tempo do aviso havia chegado. Quando o primeiro anjo levou a trombeta aos lábios, o som ecoou por toda a criação. Era o início do julgamento. O primeiro toque trouxe granizo e fogo, misturados com sangue. As chamas caíram sobre a terra. Florestas inteiras foram consumidas. Campos viraram cinzas. A natureza começou a sentir o peso do juízo. O segundo anjo tocou. Algo como uma montanha em chamas foi lançado ao mar. As águas ficaram vermelhas como sangue. Peixes morreram. Navios afundaram. O terceiro toque trouxe uma estrela ardente descendo do céu. Seu nome era Abissim. Ela caiu sobre rios e fontes. As águas se tornaram amargas. Muitos beberam e morreram. A própria fonte da vida havia sido atingida. Quando a quarta trombeta soou, o céu escureceu. O sol perdeu parte do brilho. A lua enfraqueceu. As estrelas ficaram sombrias. O mundo mergulhou em escuridão. Era como se o próprio universo anunciasse que o tempo estava se esgotando. Mas as próximas seriam ainda mais assustadoras. Quando a quinta trombeta foi tocada, fumaça espessa
subiu do abismo. Dela saíram criaturas aterradoras. Pareciam gafanhotos, mas não eram comuns. Tinham rostos assustadores e asas barulhentas. Imagine querer morrer e não conseguir. A sexta trombeta foi tocada. 4 anjos foram soltos junto ao rio Eufrates. Com eles veio um exército imenso. A terra tremeu. A guerra tomou conta do mundo. O caos se espalhou entre as nações. Depois das trombetas, vieram as taças. 7 anjos seguravam taças douradas, cheias da ira de Deus. A primeira foi derramada sobre a terra. A segunda caiu no mar. Tudo se transformou em sangue. Toda a vida marinha morreu. A terceira foi derramada sobre rios e fontes. A quarta caiu sobre o sol. O calor aumentou. O fogo queimava a pele dos homens. A quinta taça foi lançada sobre o reino da besta. Trevas cobriram tudo. Uma escuridão densa, pesada. A sexta taça secou o rio Eufrates. O caminho foi aberto para os reis do Oriente. Era preparação para a grande batalha final, Armageddon. O confronto que decidiria o destino da humanidade. Então veio a sétima. A mais poderosa? A última. Quando foi derramada no ar, uma voz saiu do templo celestial. Está feito. Trovões ecoaram. Relâmpagos cortaram os céus. A terra tremeu como nunca antes. Um terremoto gigantesco abalou montanhas e cidades. As trombetas anunciam. As taças executam. E juntas revelam a justiça de Deus sobre a terra. Essa profecia não foi escrita apenas para causar medo. Ela foi escrita como alerta, como convite ao arrependimento e à vigilância. A pergunta é: você está preparado? Se essa história te impactou, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Você teria coragem de resistir se o mundo inteiro fosse obrigado a adorar um poder maligno? E se, para comprar comida, para vender, ou até sobreviver, você precisasse aceitar uma marca? No capítulo 13 do Apocalipse, uma das profecias mais assustadoras da Bíblia, revela o surgimento de 2 bestas e a chegada da temida marca 666. O que isso realmente significa? Prepare-se, porque essa história vai arrepiar sua alma. Imagine o mundo mergulhado no caos. Guerras, fome, medo, a humanidade buscando desesperadamente alguém que traga paz. É nesse cenário sombrio que o impossível acontece. O mar começa a se agitar. As águas se revoltam. O céu escurece. E então, das profundezas, algo monstruoso emerge. A primeira besta, sua aparência era aterrorizante. 7 cabeças, 10 chifres, símbolos de poder e blasfêmia. Ela não representava apenas um ser monstruoso, mas um sistema de poder, governos, reinos, autoridades que se levantariam contra Deus. A terra inteira ficou em choque. As multidões olhavam admiradas e diziam: quem é como a besta? Quem pode vencê-la? Ela recebeu autoridade sobre nações, povos e línguas. Reis se curvaram. Exércitos obedeceram. Seu domínio parecia absoluto. Ela prometia segurança, prometia estabilidade, prometia paz. Mas por trás dessa promessa existia opressão, controle e medo. O mundo começou a adorá-la, mas o pior ainda estava por vir. Então, da terra, surge a segunda besta, diferente da primeira. Ela não parecia monstruosa. Sua aparência transmitia mansidão, quase inocência. Mas sua voz era enganadora. Ela falava como o dragão. Essa besta simbolizava o falso profeta. Sua missão era uma só: fazer a humanidade adorar a primeira besta. E ela fazia isso através do engano. Sinais sobrenaturais, milagres falsos, prodígios impressionantes. Até fogo caía do céu diante dos olhos das pessoas, e as multidões acreditavam. Pensavam estar vendo o poder divino, mas era ilusão. Era manipulação espiritual. O objetivo era dominar não apenas os corpos, mas também as almas. Então chegou o momento mais sombrio da profecia.
A marca foi decretado que todos deveriam recebê-la, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos. A marca seria colocada na mão direita ou na testa, e sem ela, ninguém poderia comprar. Ninguém poderia vender. Ninguém poderia sobreviver dentro do sistema. Imagine esse momento. Famílias desesperadas. Pessoas com fome. Mercados fechados para quem recusasse. Um controle total da sociedade. Mas a marca não era apenas um símbolo físico. Ela representava lealdade, obediência, submissão ao sistema da besta. Era a escolha definitiva. Seguir o mundo. Ou permanecer fiel a Deus. E então surge o número que atravessou os séculos de mistério. 666. O número da besta. Um símbolo que até hoje desperta medo, curiosidade e inúmeras interpretações. A profecia revela que esse seria o grande teste da humanidade. O momento em que cada coração escolheria seu lado. De um lado, o conforto, a falsa paz e a segurança do sistema. Do outro, a fé, a resistência, a fidelidade a Deus, mesmo em meio à perseguição. Porque nem todo poder que parece luz vem da luz. E você, o que faria diante da marca? Aceitaria para sobreviver? Ou resistiria até o fim? Comente sua opinião. E prepare-se, porque o próximo capítulo do Apocalipse é ainda mais assustador.